Se você quer saber o que é o MongoDB, como o MongoDB funciona e como utilizar ele dentro do Delphi, alguns dos principais recursos, eu fiz um grande overview do MongoDB com Delphi para você, para desmistificar isso de uma vez por todas. Fala aí, Radizeiro e Radizeira, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um super vídeo. Esse não é uma série, esse vai ser apenas um vídeo onde nós vamos desmistificar de uma vez por todas, a utilização do MongoDB com Delphi. Esse é o MongoDB com Delphi definitivo. Se você quer saber o que é o MongoDB, como o MongoDB funciona e como utilizar ele dentro do Delphi, alguns dos principais recursos, eu fiz um grande overview do MongoDB com Delphi para você, para desmistificar isso de uma vez por todas. Então, se você quer ver tudo que dá para fazer, todo o potencial dos bancos NoSQL, o que são bancos NoSQL, Túlio? Bom, se você nunca teve um contato com isso, você já teve provavelmente um contato com bancos SQLs, né? São os famosos bancos com a linguagem SQL, onde você bota lá o seu select asterisco from e traz os seus dados, faz seu insert, update, seu delete e tudo mais. O NoSQL, né, apesar da pronúncia, né, NoSQL, não quer dizer que ele é contra ou que ele é não SQL. Não, é porque ele não utiliza dentro dele a linguagem SQL. Nós não vamos ter lá select asterisco from, insert into, nada disso. Nós vamos ter uma outra linguagem rodando lá dentro e uma outra forma de persistir os dados. Então os bancos NoSQL, nós sempre brincamos e eu sempre digo isso, né, que problemas específicos precisam de soluções específicas. Então os bancos NoSQL vieram exatamente para isso, para resolver problemas específicos. Então o MongoDB ele foi criado lá atrás, para a galera da DoubleClick, né? Que era a galera que mapeava o comportamento de usuários na internet. Então imagine, todos os cliques, tudo que você faz dentro da internet, isso daí está sendo gravado em algum banco de dados. Você imagine o banco relacional para persistir toda essa quantidade de informação desnormatizada, né? Você não tem lá, igual você aprende provavelmente na faculdade, primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal. Tudo isso daí é muito legal para manter uma organização, mas dependendo do tipo de informação que você vai gravar, você não sabe o que vai chegar para você. Como é o caso, comportamento de usuário na internet. Você sabe qual é o comportamento do seu usuário, muitas das vezes dentro do seu software, dentro da internet, você não sabe. Então vai chegar uma carga de dados para você que você tem que armazenar aquela grande massa de dados ali dentro para depois extrair informações relevantes ali de dentro. Então o MongoDB foi criado para isso. Ele é um banco NoSQL, ou seja, ele não tem a linguagem SQL e ele armazena documentos JSON, né? Você viu aquele formatozinho padrão JSON? Então, ele armazena esse tipo de dados. E por armazenar o padrão JSON, ele não tem uma estrutura definida, por exemplo, ele não tem aquela estrutura de tabela, de linha, né, coluna e tudo mais. Não, ele armazena um objeto JSON, você pode mandar diversos objetos JSON com estruturas diferentes, com campos diferentes para dentro dele e ele vai aceitar, ele vai guardar isso lá para você. Depois você trabalha essas informações para extrair os melhores dados ali de dentro e tudo mais. Chega de falar, Túlio, vamos para dentro do código ver realmente esse overview, o que é o MongoDB, como o MongoDB funciona e como você pode tirar o melhor proveito dele utilizando o Delphi, beleza? Então te vejo no final da aula de hoje. Fala aí, Radizeiro e Radizeira, tudo bom com vocês? Bom, nessa aula de hoje eu vou fazer com vocês um grande overview do MongoDB. MongoDB que é o banco de dados NoSQL mais popular do mundo, isso mesmo. Mas Túlio, antes de começarmos a falar especificamente do Mongo, o que é um banco de dados NoSQL? Bom, banco de dados NoSQL como o nome diz, é um banco de dados, porém ele não segue os padrões da ou não implementa a linguagem SQL, a linguagem SQL, né? Ele não tem, a sua grande maioria dos bancos NoSQL não segue as formas normais, como você aprendeu na faculdade, primeira forma normal, segunda forma normal, nada disso. Eles foram criados para resolver problemas específicos. Então, para problemas específicos, é necessário que tenhamos soluções específicas. E é isso que os bancos NoSQL, a sua grande maioria, resolvem. Nós temos, por exemplo, o MongoDB, que é o que nós vamos ver aqui hoje, que é um banco de dados baseado em documentos. Nós temos o Neo4j, que é um banco com uma estrutura
um pouco diferente, ele é baseado em grafos. Nós temos o Redis, que é um banco-chave valor. Então são várias estruturas diferentes dentro dessa família de NoSQLs, cada um resolvendo um problema específico. O MongoDB, ele nasceu dentro de uma empresa chamada DoubleClick, né? Era uma empresa que captava o comportamento dos usuários na internet. Então eles tinham a necessidade de fazer o armazenamento de grande volume de dados, né? Todos os cliques, todas as navegações que as pessoas faziam de todo o mundo em si, nas páginas web, eles tinham a necessidade de armazenar essas informações para que depois fosse feito um tratamento, extraído informações de comportamento dos usuários baseado nessas informações que foram armazenadas. E os bancos relacionais começaram a não atender essa grande demanda. Então foi onde nasceu o MongoDB. Ele é um banco baseado em documentos. E o que são esses documentos? São documentos JSON, né? JSON, né? Esses documentos JSON, todo o armazenamento dentro do Mongo é feito dentro de uma estrutura JSON. Vocês estão vendo aqui, ele já é o gerenciador do MongoDB, é o RoboMongo, tá? Um dos vários gerenciadores, esse é o que eu mais gosto de usar. E aqui nós temos algumas estruturas. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um documento, eu vou pegar aqui para vocês verem aqui, eu vou abrir aqui, ó, nós temos um documento JSON, tá vendo? Então, onde ele tem um ID, ele tem um endereço, que é um documento JSON aqui embedado, e outras informações aqui, todas as informações, como nós teríamos, por exemplo, em tabelas dos bancos relacionais, nós temos armazenado dentro de documento JSON. O que isso daqui proporciona de vantagem nesse cenário que nós estamos falando? Bom, você já pode reparar aqui o seguinte, se nós estivéssemos falando de um banco relacional, quando nós formos armazenar aqui, por exemplo, isso aqui é uma informação de um restaurante. Então, quando eu for armazenar o restaurante, para me armazenar o endereço desse restaurante, tá vendo aqui? Esse endereço, ele tem informações complementares. Então, de duas formas seriam feitas dentro de um banco relacional. Nós teríamos ou os campos separados, então, por exemplo, aqui endereço, número, coordenada, aí nós teríamos que criar um campo específico para coordenada latitude, coordenada longitude, a rua, o CEP, tudo isso seria em uma única tabela. Ou nós, o que é o mais comum no banco relacional, nós criaríamos uma outra tabela de endereços e criaríamos um relacionamento através de um foreign key, ok? Entre o restaurante e a tabela de restaurantes endereço, por exemplo. Tudo isso é muito custoso, né? Quando você vai fazer esse relacionamento, esse foreign key, esse armazenamento, o tratamento disso dentro do banco, isso é custoso para a engine do banco de dados. E exatamente por essa questão, por ter que armazenar muitos dados o tempo todo, e dados diferentes, dados que poderiam ser alterados a qualquer momento, o MongoDB surgiu para resolver esse problema. Então nós temos dentro de um único documento, nós não precisamos mais termos relacionamentos entre tabelas, porque esses relacionamentos são feitos dentro dos próprios documentos. Então se eu mando buscar o restaurante com esse ID, eu já tenho lá toda a informação do endereço dele, as coordenadas de latitude e longitude, as grades aqui, tá vendo? Tem algumas informações de grade aqui dentro dele, todas as informações do restaurante vêm dentro de um único documento para que eu possa extrair e trabalhar com ele. Com isso nós temos um ganho de performance muito grande. Mas Túlio, como que é feito o relacionamento? Então eu não tenho relacionamento, e se o cara amanhã mudar de endereço, como é que eu faço? Não se preocupe num primeiro momento com isso. É possível você fazer relacionamentos dentro do MongoDB, porém o que não existe no banco do MongoDB é a integridade referencial. Isso é diferente, sabe? Aquela quando você cria um foreign key lá dentro do banco e você tenta excluir um registro pai, ele diz assim, existe um registro filho, eu não posso excluir esse cara agora. O banco não deixa? Então, o MongoDB ele só não vai te dar esse aviso. Você precisa fazer isso dentro da sua aplicação. Porém, existem muitas outras formas de se fazer e existe muita vantagem em utilizar o MongoDB. Inclusive, hoje em dia já tem empresas no Brasil, empresas de ERP que mudaram todo o seu banco de dados para um banco de dados MongoDB. São alguns cases de sucesso bem legais aí. E coisas grandes, como por exemplo aplicativos de transporte, né?
similares ao Uber que nós temos aqui no Brasil, vários deles utilizam o MongoDB dentro da sua estrutura. Agora que você já conhece o que é o MongoDB e como que é armazenado uma informação dentro do Mongo, né? Então você pode ver que nós temos vários restaurantes aqui armazenados e todos eles armazenados dentro dessa estrutura JSON, ok? Nós temos aqui uma outra base de dados, deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo, uma base de dados para o IMDb, onde nós temos filmes, ok? Ó, diversas informações aqui de filmes armazenados também. Deixa eu só abrir aqui para vocês darem uma olhada na estrutura JSON que foi armazenada dentro desse banco dos filmes. Então nós temos o ID, título, ano, tal, e aí nós temos alguns documentos aqui embedados também em forma de array, então ele permite você armazenar alguns arrays aqui dentro. Mas vamos para o prático que você quer ver ele funcionando, né? Então o MongoDB, eu vou abrir aqui para vocês um exemplo que nós utilizamos, que nós construímos dentro do curso de MongoDB com Delphi, o nosso curso essencial de MongoDB com Delphi, onde você vai aprender simplesmente todas as possibilidades que você pode utilizar do Delphi no FireDAC, ok, com o MongoDB. Então dentro do nosso treinamento lá você vê todas essas opções de insert, todas as opções possíveis de find, de update, remove, mestre detalhe, index, o explain, agregações, parte de componentes, classes e objetos lá para o Mongo, tudo isso você vê dentro do nosso treinamento. Eu vou mostrar para vocês alguns pontos específicos aqui nessa aula de hoje. O primeiro deles é o seguinte: uma das grandes facilidades do Mongo é que nós não precisamos previamente criarmos a estrutura do banco. Ou seja, você não precisa criar o banco, você não precisa criar os campos, tipificar os campos, nada disso. Você simplesmente vai mandar uma informação lá para dentro do banco e vai dizer o seguinte: olha só, eu quero que você salve esse JSON nesse banco, nessa collection. Lá nós não trabalhamos com o nome de tabela, nós trabalhamos com collection. Então você vai pegar esse JSON, a partir do momento que você mandou esse JSON para lá, o Mongo já vai criar essa estrutura para você. Vamos ver isso aqui funcionando? Eu vou pegar aqui, por exemplo, nós temos um insert simples aqui e vou mostrar para vocês como que funciona esse insert simples. Na verdade, eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar mais simples ainda. Vou comentar esse camarada aqui, vou comentar esse camarada aqui pra gente. Pronto. E aí nós vamos fazer o nosso insert aqui agora. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar aqui o nosso objeto de conexão, que é do FireDAC, aqui o F com Mongo, ok? Esse camarada, nós estamos usando o FD Connection aqui do FireDAC para fazer essa conexão lá com o banco, ok? Sem problema, né? E aí nós temos um parâmetro que a gente passa, dois parâmetros, na verdade, que a gente passa para esse F com Mongo. O primeiro deles, entre colchetes aqui, ele vai dizer para mim qual é o banco que eu quero salvar. Então eu vou salvar assim, aula Mongo, ok? Só que se você vir aqui e reparar aqui, ó, esse banco, ele não existe, ó. Eu não tenho aqui dentro da minha estrutura nenhum banco chamado aula Mongo, ok? E em seguida eu vou abrir e fechar colchete novamente e eu vou dizer agora qual é a collection, ou seja, fazendo uma alusão ao banco relacional, qual é a tabela que eu quero que ele salve. Então eu vou dizer que ele salve na tabela pessoa. Pronto. Agora a gente dá um pontinho aqui, ó, e ele mostra pra gente todas as opções que a gente tem, todas as opções que a gente pode trabalhar com o MongoDB. Nós queremos, por exemplo, fazer um insert, ok? Ó, vamos fazer um insert e logo após aqui o insert aqui, ó, eu vou botar um pontinho novamente. Nós vamos chamar aqui, ó, o atributo values, ok? Esse camaradinha vai permitir que a gente faça tudo que a gente precisa fazer aqui com o Mongo. Então a gente pode chamar aqui o values, eu já vou dar um end aqui, ó, e no final a gente chama o exec para executar essa opção. E aqui no meio desse camarada nós vamos colocar os campos que nós queremos. Então a gente pode vir aqui, ó, add, ok? Qual vai ser o nome do campo? Vou botar aqui, ó, nome, ok? E em seguida eu digo qual é o valor, Túlio Bittencourt. Logo depois a gente vem aqui e manda adicionar, e eu vou botar aqui, por exemplo, a idade, e a idade, vamos botar aqui 30 anos, ok? E aí nós podemos colocar mais qualquer informação que nós desejarmos aqui dentro. Então eu vou botar, por exemplo, sei lá, endereço, ó, endereço, que a gente bota aqui Rua do Teste. Pronto, simplesmente
Fazendo essa estrutura aqui, ou seja, chamando o meu objeto de conexão, passando o nome do banco à tabela, chamando a opção de insert e setando os valores que eu quero, ao executar o exec aqui, ele vai criar para a gente o banco aula Mongo com a tabela pessoa já com todos esses registros lá dentro. Olha só, vamos rodar aqui a aplicação. A gente vem aqui, ó, insert simples, pronto. Ele já executou para a gente. A gente vai lá na nossa tabela. Ó, no nosso gerenciador do banco, vamos dar um refresh e olha aqui, ó, aula Mongo passou a existir com a tabela pessoa. E se eu mandar ver os dados, aqui dentro eu tenho aqui Túlio, idade e o endereço Rua Teste. O que você pode se atentar é o seguinte, eu não precisei também tipificar os dados. Eu passei aqui o nome Túlio, ele já identificou que era uma string. Eu passei a idade 30, ele já identificou para mim que era um inteiro. Muito legal, não é, pessoal? Bom, agora que já vimos como é simples fazer um insert aqui dentro do banco, não diferente disso, a operação de buscar os dados dentro do Mongo também é muito simples. O que nós vamos fazer aqui, ó, já vamos fazer logo depois do insert, com que ele busque os dados para a gente. Então, o MongoDB ele tem aqui, ó, uma interface, né, chamada iMongo Cursor. Todos os dados você navega através desse iMongo Cursor. Então, na operação de find, a gente faz o seguinte, ó, F com Mongo, diz qual é o banco aqui que ele vai buscar para a gente. Então, ele vai buscar lá no aula Mongo, ok? E ele vai buscar na tabela ou na collection de pessoa. Em seguida, a gente vai chamar a operação de find, simplesmente assim, find. Pronto. Ele já vai trazer tudo que está lá. Só que se a gente for olhar, ó, a operação de find retorna para a gente um iMongo Cursor. Então a gente vai chamar aqui a nossa variável, né, do iMongo Cursor, que ele vai armazenar aqui dentro os dados para a gente. E aí eu já tenho uma funçãozinha aqui em cima, que essa função transforma esse cursor para mim em um dataset. Ó. Eu posso entrar nela aqui, tá vendo aqui? Ó, ele seta esse cursor para o dataset do Mongo e manda abrir. É bem simples, não tem mistério esse processo não, ok? Ó, então inserimos o registro, em seguida nós mandamos buscar e listamos ele na tela. Vamos lá? Olha só como é que é fácil. Ó, vou mandar dar um insert, e em seguida ele já trouxe para mim aqui os dois registros do Túlio com 30 anos. Se eu mandar inserir novamente, ele agora traz 3, porque toda vez que eu clico em inserir, ele está inserindo o mesmo registro novamente. Muito legal e muito simples. O MongoDB ainda tem uma série de funcionalidades aqui para você trabalhar com arrays e tudo mais dentro do Mongo, operações de regex, operações, tudo que você faz dentro de um banco de dados normal da linguagem, que usa a linguagem SQL, você consegue fazer dentro do Mongo, só que o Mongo ele não usa o SQL propriamente, ele usa uma própria linguagem sua, baseada em JavaScript, para fazer essas buscas, esses filtros e tudo mais. Por exemplo, aqui, ó, dentro desse find, nós temos alguns operadores de comparação aqui, ó. Por exemplo, esse find aqui busca para a gente só o que é maior que determinado valor. Vamos ver como que isso é feito? Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui essa função, ó, find operadores de comparação. Aqui, ó. Então aqui nesse select nós estamos indo na tabela movies, no banco movies, na tabela move details, fazendo um find, ó, utilizando o math. O math é como se fosse o where, né, do SQL, e passando a seguinte expressão: traz para mim todos os registros dessa tabela onde o ano for maior que 2014, ok? Essa operação de project aqui é como se nós estivéssemos dizendo, ó, beleza, você vai trazer tudo que é maior que 2014, porém eu só quero que você traga esses campos, eu só quero que você traga para mim, ó, o title e o ano. E o ID, ó, eu dei um false, ou seja, oculta para mim o ID também, senão ele sempre traz o ID como padrão, ok? E em seguida aqui, ó, eu ainda dei um atributo sort, né, para ordenar por ano ainda. Então, ó, estou fazendo uma busca em todos os filmes cujo ano é maior que 2014, onde vai exibir para mim somente o título e o ano do filme, tá ordenado pelo ano. E em seguida eu mando jogar o resultado para o meu dataset. Vamos ver isso aqui, ó, como que é simples? Olha lá, vamos lá então, find operadores de comparação, prontinho. Ele trouxe para mim todos os filmes com ano maior do que 2014, ó. Todos os filmes estão aqui, todos eles do caso 2015, 2016, ordenados para a gente pelo ano. Então, muito simples você trabalhar com o MongoDB e muito fácil, né? Ele te dá muita liberdade, ele te dá muita... seu código, a sua forma de desenvolver com o banco de dados fica muito mais maleável, ok?
Nós ainda temos algumas outras opções que eu posso te mostrar aqui. Vamos rodar o nosso projeto aqui, que são interessantes pra caramba aqui dentro do MongoDB, que é o seguinte, ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Nós temos um Master Detail, né, ó, onde ele é feito todo automático aqui dentro do FireDAC. O FireDAC permite que a gente faça esse Master Detail. Então, Túlio, tem relacionamento no Mongo? Tem. Tem integridade referencial? Não. Beleza? Então, por exemplo, ó, aqui eu estou varrendo aqui os filmes e você está reparando o seguinte, ó, os filmes, se a gente for andar aqui um pouquinho, ó, toda vez que eu tenho um documento embedado, ou seja, que eu tenho um JSON dentro do outro no Mongo, quando ele me retorna isso dentro do FireDAC, ele me retorna em forma de dataset, tá vendo aqui, ó? Então eu consigo setar isso aqui para um outro dataset. Aqui, por exemplo, ó, ele está listando para mim aqui, ó, se eu não me engano, são os escritores, tá vendo? E o ator, se eu não me engano, ó, algo do tipo, tá vendo? Ó? O escritor e o autor, né? O autor e os atores, na verdade. Então, ó, conforme eu vou andando, ele vai trocando essas informações ali para mim, e isso é feito com o mínimo de linha de código. Olha aqui, ó, dentro da nossa operação de buscar, eu estou buscando todos os filmes, ó, dando o limite de 50, ou seja, traz para mim os primeiros 50 filmes, fecho o meu dataset, seto o meu cursor e mando abrir. Em seguida eu digo, ó, meu data source 2 vai receber o dataset dos atores, tá vendo aqui, ó? Ele usa a propriedade nested dataset, ok? E o meu data source 3 está recebendo aqui os escritores do filme. Prontinho, com essas linhas de código está feito um master detail aqui usando o MongoDB. Muito fácil e muito simples. A nossa última feature que eu vou estar mostrando para vocês agora, que é uma das features que eu acho muito legal aqui dentro do Mongo, que são as nossas buscas geoespaciais. Então, o Mongo permite a gente criar diversos index, né? Como, por exemplo, index full text search, para a gente fazer busca dentro de textos, dos mais diversos textos dentro do banco, e também nós temos os index geoespaciais. Deixa eu mandar dar um find aqui. Olha só, ele trouxe para mim alguns restaurantes aqui, tá ok? Só que esses restaurantes que ele trouxe para mim aqui, tem um filtro lá dentro. Vamos ver que filtro é esse que nós colocamos aqui nos restaurantes? Olha só que legal isso aqui, ó. Index geoespacial find 3D. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mandando ele buscar na tabela teste, no banco teste, na collection de restaurantes, a seguinte expressão, ó, busca para mim dentro do campo de endereço de coordenadas. Olha aqui o nosso campo aqui, ó, teste, ó, restaurantes, ó, nós temos aqui, ó, endereço e temos aqui as coordenadas. Essas coordenadas, elas são um array, tá vendo, ó, onde nós temos duas coordenadas, que seria latitude e longitude. Perfeito? Então eu estou mandando ele fazer essa busca aqui. Tudo, estou mandando aqui, ó, tudo busca para mim usando o operador near, né, o que está perto aqui de mim, em esfera, utilizando o index geométrico, né, o index geoespacial dele. Então vai ser do tipo ponto, ou seja, nós vamos definir um ponto, tá, dentro de latitude e longitude, e ele vai buscar para a gente tudo próximo a esse ponto. Nós vamos definir o raio de ação. Então, ó, dentro do restaurante eu estou indo nas minhas coordenadas e falando o seguinte, ó, a partir desse ponto aqui, ó, eu passei uma latitude e longitude, tá vendo? A partir deste ponto, eu quero que você traga para mim tudo que esteja no mínimo de distância de 100 metros e o máximo de 200 metros. Então ele vai criar um raio, tá? Tudo que está no mínimo de 100 e no máximo de 200, a partir desse ponto que eu defini, ele vai trazer para mim. E foi exatamente o que ele fez aqui quando nós mandamos rodar essa operação. Olha lá, ó. Vamos rodar ela aqui mais uma vez. Ó. Index geoespacial, vou mandar dar um find aqui, ó, e ele trouxe para mim somente o que está nesse raio. Vamos ver se isso realmente está funcionando. Vamos diminuir esse raio. Então, ó, a gente pode vir aqui agora, ó, fazer o seguinte, ó, busca para mim tudo que está no mínimo de 50 e no máximo de 100. Ó, vamos diminuir esse raio e vamos mandar ele rodar. Ó, index geoespacial, vamos fazer uma busca nesse index, pronto, ó lá, já diminuiu a nossa busca porque o raio agora é menor. Muito legal, né? Se você tem uma aplicação, por exemplo, de delivery, de entrega ou qualquer coisa nesse nicho, né, que você precisa rastrear localizações, o MongoDB faz isso para você de forma muito fácil. Basta você jogar os dados lá dentro, criar esse index e pronto, né, com
uma linha de código você consegue fazer todo esse mapeamento. Então quer saber todos os clientes que estão ali no seu bairro, se ele estiver dentro do seu bairro ele tem um desconto, se ele estiver num raio de 5 km, por exemplo, a entrega é grátis, sei lá, você pode usar isso para o que você quiser. Muito legal, né? Tudo isso que eu estou te mostrando aqui, pessoal, está disponível dentro do nosso treinamento de MongoDB com Delphi Essencial. Né? Se você quer começar a desenvolver usando o MongoDB, se você tem um projeto novo, se você já quer implementar algumas funcionalidades do MongoDB dentro do seu projeto, cara, este é o treinamento. Não tem nenhum outro treinamento parecido, né, com esse dentro da comunidade Delphi, onde você vai aprender todas as operações do MongoDB utilizando o Delphi e o FireDAC. Então, se você quer começar a evoluir o seu software, começar a evoluir para algo moderno, algo realmente, vamos dizer assim, que está na crista da onda hoje em dia, se você quer surfar essa onda dos bancos NoSQL, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade. Aqui nessa página, em algum lugar onde você vai estar vendo aqui, tem um botãozinho onde você pode clicar e você vai ser levado direto para a página do nosso treinamento de MongoDB, onde lá tem todas as informações, todos os detalhes sobre esse treinamento, ok? E se você tiver alguma dúvida sobre o MongoDB, você pode deixar aqui embaixo, também tem um campo para você comentar, você deixa lá que eu pessoalmente vou estar respondendo você, ok? Um grande abraço e até a próxima, pessoal! E aí, Radizeiro, curtiu essa aula de hoje? Espero que sim, né? Nós fizemos um grande overview aí mostrando as principais features. Eu mostrei para vocês um pouquinho do que rola dentro do nosso curso de certificação especialista em MongoDB. Lá nós construímos um exemplo, né? Uma grande biblioteca de informações e tudo que é possível fazer com o FireDAC, com o MongoDB, a gente mostra lá dentro do curso, várias regras de normatização, como modelar, né, um banco NoSQL, que é diferente esse conceito de modelagem de um banco NoSQL para o conceito de modelagem de um banco relacional. Então tudo isso a gente vê lá dentro do nosso programa de certificação. Agora, pelo amor de Deus, tá? Preste bem atenção no que eu vou falar. O banco NoSQL, ele tem uma proposta completamente diferente do banco relacional. Então, Túlio, para que eu vou usar um banco NoSQL? Bom, ele pode ser usado para diversas coisas, para diversas informações. Túlio, eu posso construir um PDV com banco NoSQL? Pode. Túlio, eu posso construir um RP com banco NoSQL? Pode. Inclusive aqui no Brasil, eu não vou falar o nome da empresa aqui por uma questão ética, mas tem empresas de RP conceituadas, grandes no Brasil, que mudaram toda a sua estrutura de banco de dados para o MongoDB. Então o MongoDB funciona sim para você construir o RP. Porém, como ele não é um banco relacional, você precisa pensar de forma diferente. O mindset NoSQL é diferente do mindset relacional. Então, se você for começar a estudar, por exemplo, NoSQL, uma grande dificuldade que muitas pessoas que vêm do relacional têm, autoincremento. O cara já, a primeira dúvida que ele bota pra gente lá dentro do curso, mas como é que eu faço o autoincremento aqui dentro do Mongo? Cara, não tem. MongoDB não tem autoincremento, porque ele não foi feito para isso. Então, se você quer botar um autoincremento, controlar lá, por exemplo, número de pedido, número de senha, alguma coisa, você vai ter que criar isso dentro da sua aplicação, ok? E mandar isso daí para o banco. Ele armazena esses dados lá dentro. Então, muitas coisinhas, muitos detalhezinhos realmente são diferentes, mas isso não inviabiliza o seu uso, muito pelo contrário. Ele tem muitos outros benefícios que o banco relacional não te dá, principalmente na questão de produtividade, né? Como vocês viram no vídeo, eu sempre brinco, né? No banco NoSQL, principalmente no Mongo, é como se fosse o Gênesis capítulo 1, né? Deus disse, haja luz e houve luz. Você, como programador, usando o MongoDB, você vai dizer, haja banco e houve banco, haja tabela e houve tabela, né? Você vai mandar a instrução, muda um pouquinho a ordem. Em vez de você, no banco relacional, você faz o quê? Primeiro você monta a sua estrutura, sua modelagem de banco, e depois você programa para essa modelagem. No banco NoSQL, né, no não relacional, você inverte, você faz a sua aplicação e do jeito que você quiser que a sua aplicação trabalhe, ele vai persistir isso daí no Mongo. Isso é muito legal. Se você quiser se aprofundar e saber mais sobre MongoDB, se tornar um especialista em MongoDB para utilizar e tirar o melhor proveito dele para suas aplicações, em algum lugar nessa página vai ter o link do nosso programa de certificação especialista em MongoDB.
São 4 módulos fantásticos lá, com muita aula e muito conteúdo para você se especializar em MongoDB com Delphi, o que é mais legal. É o único treinamento, o único conteúdo de MongoDB com Delphi praticamente no mundo é o nosso. Então vai ser uma experiência fantástica, eu espero poder te ver lá dentro como nosso aluno. Aí tá tudo apitando aqui, é telefone e tudo mais, resolveu apitar na hora da gravação. Mas beleza, vamos que vamos, né? Então, pessoal, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Nós já estamos no nosso cenário novo, é o primeiro vídeo aí com o nosso cenário novo, no nosso escritório novo aqui. Espero que você tenha curtido, espero que tenha sido legal aí. Não deixe de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para você receber notificações. Tem vídeo praticamente todos os dias aqui no canal e me segue também lá no Instagram, tem muita coisa rolando legal no Instagram, beleza? Então, forte abraço e até o nosso próximo vídeo.